Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um Jornal Potiguar Notícias, segunda edição. Já agradecendo pela gentileza de vocês por nos permitirem entrarem nas suas casas, no seu trabalho, com as nossas informações, as nossas notícias, os nossos destaques. Sigam lá o Jornal Potiguar Notícias, o nosso portal. Sigam os nossos colunistas, tem muita gente boa escrevendo por lá. Acompanhem as nossas notificações, interajam conosco nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do nosso conteúdo e a participação de vocês, claro, é fundamental para o andamento do nosso trabalho. Apresentar aqui também as nossas rádios, as rádios parceiras que repercutem a nossa transmissão, a nossa grade de programação pelo interior do estado. Agradecer a cada uma delas, em especial, Sena TV, Web TV de Macaíba, Rádio Rural FM 91.9 de Natal, 105 FM de Ceará-Mirim, FM Liberdade 87.9 de Felipe Guerra, Macaíba FM 87.9, FM Flores de Jaçanã, FM Executivo de Nísia Floresta, FM São Gonçalo do Amarante 87.9, Zona Norte 87.9 FM, Liberdade FM de Cerro Corá, Asas da Esperança 98.7 de Mossoró, Santa Rita FM 87.9 de Santa Cruz, Rádio Seridó de Carnaúba dos Dantas, Pontal FM de Bahia Formosa, Princesa FM de São Bento do Trairi, Curimataú FM 103.5 de Nova Cruz, Guaíras FM de Areis, Voz Serriense 104.9 de Serrinha dos Pintos, Rádio Goianinha Web, Rádio Educativa Goianinha e TV Rádio Goianinha Web. Um abraço aí a todas as nossas parceiras que repercutem a nossa programação. Agora vamos aqui aos nossos destaques, um primeiro bloco de notícias repercutindo as informações pelo Brasil, mas também em âmbito estadual, âmbito local. Estão lá no nosso portal Potiguar Notícias. Sigam lá, acompanhem o nosso trabalho. Brasil volta a bater recorde e perde 3.780 vidas para a Covid em 24 horas. O Brasil registrou nesta terça-feira, dia 30, mais um recorde de mortes por Covid-19. Foram 3.780 vidas perdidas nas últimas 24 horas, de acordo com dados do Ministério da Saúde. No período, também foram registrados 84.494 novos casos da doença. Desde o início da pandemia, segundo o governo, 317.646 pessoas morreram pelo novo coronavírus e mais de 12,6 milhões de casos foram confirmados. Senado aprova PL que combate desigualdade salarial entre homens e mulheres. O Senado aprovou nesta terça-feira, em votação simbólica, o projeto de lei da Câmara PLC, que combate a desigualdade salarial entre homens e mulheres. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta altera a consolidação das leis do trabalho, impondo ao empregador multa em favor da empregada correspondente a 5 vezes a diferença verificada em todo o período de contratação. O redator do texto foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Forças Armadas preservarão a estabilidade do país, diz Braga Neto, ao defender celebração do golpe militar. O novo ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, defendeu a comemoração, nesta quarta-feira,
dos 57 anos da derrubada do ex-presidente João Goulart pelos militares. Na publicação da ordem do dia, na data de março de 1964, no dia 31 de março, Braga Neto diz que os acontecimentos daquela data só podem ser compreendidos a partir do contexto da época. O ministro cita a Guerra Fria e o apoio de diversos setores da sociedade como justificativa para o golpe de Estado, que, segundo ele, teve como objetivo pacificar o país para garantir as liberdades democráticas de hoje. Abre aspas aí para o general. O cenário geopolítico atual apresenta novos desafios, como questões ambientais, ameaças cibernéticas, segurança alimentar e pandemias. As Forças Armadas estão presentes na linha de frente, protegendo a população, afirma o general. O governo do RN só vai publicar na quinta-feira, dia 1º, novo decreto com restrições ou flexibilização do comércio, diz Mineiro. O governo do Rio Grande do Norte só vai publicar na quinta-feira um novo decreto tratando sobre o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no estado. A informação foi do secretário de Gestão de Projetos e Articulação Institucional do estado, Fernando Mineiro, em entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News Natal, nesta quarta-feira, no dia 31. A governadora Fátima Bezerra vai aguardar o posicionamento do Comitê Científico para elaborar um novo decreto com medidas de enfrentamento à pandemia. O Ministério Público pede retorno às aulas presenciais no Rio Grande do Norte. O Ministério Público do Rio Grande do Norte encaminhou o ofício ao Comitê Científico do Estado, solicitando que o grupo sugira a retomada das aulas no território potiguar. O ofício, que foi encaminhado na terça-feira, dia 30, argumenta que entidades científicas defendem a segurança do retorno, além da educação ser um direito essencial aos jovens. Abre aspas. As escolas devem ser as últimas a fechar e as primeiras a reabrir em qualquer emergência ou crise humanitária. É fundamental empreender todos os esforços necessários para que as escolas de educação básica reabram no início deste ano escolar em segurança. É um momento chave que não podemos deixar passar, fecha aspas, justificou o Ministério Público do Rio Grande do Norte, parafraseando a carta aberta da Unicef a prefeitos do Brasil. Prefeitura de Natal decreta ponto facultativo nesta quinta-feira, dia 1º de abril. O objetivo da medida é diminuir a circulação de pessoas em toda a cidade de maneira geral, visando o combate à proliferação da Covid-19. O decreto foi assinado pelo prefeito Álvaro Dias, publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial do município. A Prefeitura de Natal decretou ponto facultativo para os funcionários do município para esta quinta-feira, dia 1º de abril, véspera de feriado religioso da Semana Santa, cuja celebração começa na sexta, dia 2 de abril. Senador Jean assina pedido de impeachment de Bolsonaro, que será protocolado hoje. O senador pelo RN, Jean Paul Prats, do PT, é um dos parlamentares, entre senadores e deputados federais, dos que assinaram o documento que será entregue pedindo o afastamento do presidente Jair Bolsonaro. Abre aspas para o senador. Eu e demais líderes da oposição e da minoria no Congresso Nacional vamos apresentar nesta quarta um novo pedido de impeachment contra Bolsonaro pelo uso inconstitucional das Forças Armadas para atacar a democracia, afirmou aí o senador Jean Paul Prats. Terminamos aqui o nosso giro de notícias e o primeiro bloco. No segundo bloco, vamos entrevistar Edilza Gomes, né? Presidente da Simpol. Edilza Regino, perdão, presidente da Simpol, o Sindicato de Policiais Civis do Rio Grande do Norte. Voltamos já. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias.
Sua internet tá assim? Que tal deixar assim? Acelere com RN-Net, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RN-Net, 3272-3222. Se o mundo continua mudando, nós também continuamos. Na Uninasal aprimoramos algo que é fundamental e não pode parar: o aprendizado. Agora, tudo é digital e em tempo real até voltarmos ao normal. E você conta com as melhores condições. A primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 99,00 cada e desconto de até 60% em todo o curso. Inscreva-se no Vestibular Online 2020.2 em uninasal.edu.br. Uninasal, o aprendizado não para. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548,00. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco um novo conceito em energia renovável, conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. Estamos de volta com o Jornal Potiguar Notícias, segunda edição, e como prometido, trazendo aqui na nossa bancada a presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Rio Grande do Norte, só fazendo a retificação para o nosso público, a Edilza Faustino, a quem eu já saúdo aqui e agradeço pela gentileza de ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde, Edilza. Boa tarde, eu que agradeço o espaço, o Simpol agradece o espaço aqui para a gente bater um papo, trazer informações, conversar sobre a nossa categoria e sobre a nossa atividade. Então, eu fico muito grata. Edilza, como é que você acompanhou as discussões? Primeiro, a medida do consórcio do Nordeste em levar a discussão dos policiais entrando num grupo de prioridade para o processo de vacinação. Primeiro, a atitude do consórcio do Nordeste e, segundo, a ratificação dos policiais entrando nesse grupo prioritário. Olha, eu vejo com bons olhos, eu parabenizo o consórcio por ter tomado essa atitude, mas também eu trago para você que o consórcio ele até se movimentou com base nisso, após uma grande mobilização que todos os estados do Nordeste fizeram semana passada, onde por uma manhã inteira policiais civis de todos os estados paralisaram as atividades por 4 horas, exatamente pedindo, reivindicando que os governadores se posicionassem em relação a essa vacina, em relação a vacinar os policiais que não têm direito sequer a trabalhar em casa, a ter home office, não temos como fazer teletrabalho para investigações, né? Então, paralelo a isso, o consórcio se sensibilizou e apresentou isso agora dia 30, né? E também, logo após essa mobilização do Nordeste, que foi inédito, a história da luta sindical dos policiais foi inédito, o Nordeste inteiro parar, teve também na segunda-feira uma paralisação, dia 3, uma paralisação de 1 hora apenas, de policiais do país inteiro, que foi outra coisa inédita, policiais civis do país inteiro protestando e pedindo vacinação. Eu até usei, em alguns momentos que eu fiz discurso, usei que nós estávamos gritando por sobrevivência. Edilza, vocês do sindicato, do Simpol, tiveram recentemente uma conversa com o Caio Bezerra, que é secretário de Segurança Pública do Estado, e eu queria que você resumisse para o nosso público os pontos principais dessa reunião. Está lá a questão do pacote anticrime, né, da lei federal, a questão dos servidores, né? Resume para a gente como é que foi esse papo com o secretário de Segurança Pública e como é que tem sido o diálogo de vocês, do sindicato, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Bem, nós temos um diálogo bom, né, nesse assunto do pacote anticrime nós tínhamos algo bem específico, que se trata da cadeia de custódia, que é uma novidade
em que retira das delegacias o cuidado com aqueles objetos que são apreendidos, que são vestígios de crime, e leva para o Instituto Médico Legal, nos outros estados, e aqui para o ITEP, né? E aí o secretário nos deu a boa notícia que está bem desenvolvido esse processo, em que a gente vai retirar uma responsabilidade do escrivão de polícia. Por quê? Porque quando tem a apreensão, o escrivão faz todo o procedimento e ele fica custodiando esses vestígios de crime. E muitas vezes ocorre de que a delegacia, a unidade, não tem nem segurança para guardar, para custodiar esses objetos. Então, esse era um assunto específico que foi muito bem recepcionado pelo secretário e nos deu a notícia que está bem encaminhado, né? E também, naquela reunião, nós aproveitamos para abordar a situação exatamente da necessidade de vacinar. Ali nós já tratávamos desse pedido, de colocar o policial como prioridade, de que o secretário de Segurança ele sensibilizasse e também intercedesse por nós. E lá ele já apresentou um documento também que tinha sido elaborado pelo consórcio, na verdade, o conselho de todos os secretários de Segurança, e esse conselho já havia enviado ofício ao Ministério da Saúde solicitando que os policiais fossem incluídos na prioridade. Ô Edilza, o presidente da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais e um dos líderes da União dos Policiais do Brasil, Dovercino Neto, deu uma declaração recente afirmando que o governo federal, na figura do presidente da República, o Jair Bolsonaro, tinha traído a classe de policiais. E aí ele citou 2 fatos, a questão do congelamento de salários, vai ficar isso por 15 anos, e os policiais, obviamente, estão inseridos nesse congelamento, e a questão dos policiais terem sido incluídos na reforma da Previdência. Você corrobora com essa declaração do Dovercino Neto? Você discorda? Como é que você analisa? Eu concordo. Inclusive, o nosso presidente da Confederação Nacional de Policiais Civis, André Gutierrez, da Cobrapol, ele também atua, faz parte lá da UPB, que é a União de Policiais do Brasil. Nós fomos convocados durante a reforma da Previdência para lutar, nós saímos em caravana, inclusive aqui do Rio Grande do Norte, chegamos a ocupar o Salão Verde por algumas horas, e ali houve um coro intenso de policiais e servidores de todos os segmentos de segurança pública, PRF, Polícia Federal, Guarda Municipais, bombeiros, todos. Na época, bombeiros não participaram da mobilização, mas hoje eles se sentem na 186, que eu já misturei. Né? Os policiais militares, eles também se sentiram traídos agora, mas naquela época eram os policiais mais do segmento civil, e fomos incluídos na reforma da Previdência, assim, colocando na vala comum. Não que nós quiséssemos ser privilegiados, como pregam que policial é privilegiado, servidor público é privilegiado. Não, nós apenas estávamos ali nos colocando e mostrando a essencialidade e a diferença da categoria, né, das categorias de segurança pública, porque a gente tem exatamente essa coisa de dar o nosso corpo como escudo da sociedade, a gente sai de casa, não sabe a hora que volta, a gente não tem a estrutura adequada, e seja ele policial civil, policial federal, policial rodoviário federal, e eu coloco aqui também os policiais militares. Todos nós trabalhamos de uma forma muito estressante, de uma forma assim abnegada. E aí, como não reconhecer a diferença dessas categorias e colocar na reforma da Previdência na vala comum? Então, a gente tinha uma aposentadoria especial, a gente não tem mais, a gente teve apenas um pouco de diferença, com muita luta, com paralisação em Congresso, fechar Salão Verde, a gente conseguiu uma diferença apenas na idade. Mas os homens continuam com 30 anos em tempo de serviço, então não é reconhecido o estresse e tudo que a gente sofre enquanto policiais. E eu concordo totalmente com a declaração. Insistindo nessa questão da análise sobre o atual governo, o governo federal, uma das principais bandeiras de campanha do atual presidente, o Jair Bolsonaro, foi justamente a segurança pública. Daquela forma atabalhoada para muitos, né, frases de efeito, bandido bom é bandido morto, enfim. De qualquer forma, uma das premissas básicas desse governo era justamente a segurança pública. Que avaliação você faz do trabalho atual do governo federal em relação à segurança pública? Realmente, o que eles prometeram na campanha, eles estão cumprindo? Não, a maioria dos policiais se sentem traídos, como a gente falou há bem pouco tempo,
exatamente porque o governo federal, o então candidato a presidente da República, ele passava uma ideia de que ele ia ser defensor dos operadores de segurança, ele iria ser defensor dos policiais, né? Então, essas frases de efeitos, e aí eu digo que são frases rasas, não existia nada de aprofundamento, mas talvez a necessidade que as pessoas tinham de acreditar em algo, segurar em algo, começou a seguir essas frases de efeito. Mas essas frases não passaram disso. A gente vê que, na verdade, na realidade, os policiais eles estão sendo simplesmente massacrados, estão se retirando direitos conquistados há tanto tempo. Hoje nós temos aí a PEC 186 que congelou os salários da gente por tempo indeterminado, não é por um período, como diziam, é por 15 anos, não. É enquanto o governo não sanar suas despesas, a despesa não tiver uma correlação menor que 95%. O governo está muito longe disso. Um dos grandes desafios hoje, Edilza, queria conversar contigo sobre questões mais gerais. Um dos grandes desafios hoje do sindicato é estabelecer uma relação mais próxima com a sociedade, também no sentido de desmistificar, talvez, uma imagem que foi criada perante a opinião pública do policial vilanizado, do policial como inimigo da população. É estabelecer essa relação mais próxima também com a população? Uma das coisas que a gente tenta fazer e que a gente acredita que é necessário fazer é exatamente fazer a sociedade reconhecer no policial um cidadão, um ser humano. Porque eu estava dizendo há pouco que a sociedade muitas vezes ela é cruel com a polícia, vê a polícia como pessoas cruéis, policiais como pessoas cruéis, mas nós somos pessoas, cidadãos, que deixamos de ser comuns porque a gente doa a nossa vida. Mas a sociedade precisa ver que nós temos também família, nós precisamos cuidar dos nossos, nós precisamos alimentar nossos filhos, nós temos boletos para pagar, nós temos distúrbios psicológicos em razão da lida diária com a violência, com alto estresse. Então, quando um policial age de uma forma que a sociedade não aprova e não vai aplaudir, simplesmente taxa de cruel, de truculento, né? Mas não enxerga que ali tem um ser humano que passou por todo um processo, né? Inclusive de abrir mão, abnegar da segurança da sua família, porque quando a gente sai às 3 horas da manhã para uma operação, e aí eu cito muito aqui os meninos da DEICOL, que saem para uma operação pela madrugada e lá vai encontrar apenas fuzis, armamento muitas vezes mais fortes do que os nossos. E quando a gente faz isso, a gente está doando a nossa vida, porque não existe colete que pare, né? Então, você deixa a sua família em casa, você não sabe se volta, e você vai porque você tem um compromisso com a sociedade de combater o crime. Combater o crime organizado, seja ele de alto escalão ou também de combater o crime mais simples. Mas o nosso objetivo é esse, atender e prestar serviço à sociedade. E a sociedade não vê muito. Aproveitando sua presença num canal de televisão, Edilza, e insistindo nessa questão da relação entre a polícia e a sociedade, você entende que muitas vezes a mídia é culpada nesse sentido de criar um estereótipo do policial, de que todo policial é racista, é fascista, age com truculência? Você entende que a mídia muitas vezes presta um papel errado, negativo, nessa formação do policial, nesse estabelecimento de um personagem que não é o mais correto do policial? Eu nem julgaria assim como errado, né? Eu não vou. Mas o que é que ocorre? A mídia, ela vende o que dá, né? O Ibope. Ela vende o que as pessoas querem ouvir. E é uma coisa muito inerente do ser humano, aí eu vou para uma coisa assim mais ampla, inerente do ser humano gostar de ver notícias negativas. Se você olhar nas redes sociais hoje, que é uma coisa que a gente pode analisar, se você coloca lá um post positivo de alguém que fez uma ação legal, de alguém que ajudou e tal, e você colocar de um policial que se excedeu, você vai ter triplicada a quantidade de curtições nessa do policial.
porque a notícia negativa, ela atrai as pessoas. Então, a mídia, sabendo disso, faz o quê? Ela noticia o que vende. O que eu acho isso é desumano, porque você não leva em consideração o mal que você vai causar às pessoas. Eu mesma já estive na ativa em operações em que, no outro dia, saiu na mídia, em várias operações que eu participei, saía na mídia uma história que iria vender, colocando aquela pessoa que cometeu um crime e que a equipe foi lá para cumprir um mandado de prisão, mas colocando aquela pessoa como vítima, como indefeso, porque estava dormindo e a polícia foi buscar. Então, isso vende. Mas, na verdade, eu até acho que a mídia deveria abrir um pouco mais para mostrar o policial como um benfeitor da sociedade, muito mais do que um opressor. Porque hoje a gente está num outro patamar, não existe mais ditadura, porque isso também foi muito plantado por essa era da ditadura, né? Esse estereótipo do policial. Então, seria muito interessante se a mídia começasse a rever as notícias, a forma de divulgar e levar as mensagens positivas que a Polícia Civil, Polícia Militar, que bombeiros, né, que todos os operadores de segurança trazem. Recentemente eu conversei aqui com um colega seu, o Pedro Tchê, que também é policial civil, e eu fiz uma pergunta para ele no sentido da formação do policial, das orientações que ele recebe nas suas respectivas corporações. Essas orientações são voltadas para o aspecto bélico, ou seja, para a guerra, ou o policial é formado para defender valores democráticos, para estabelecer uma boa relação com a população, para respeitar os princípios de direitos humanos? Como é que é a formação do policial, as orientações que eles recebem dos seus superiores? Eu posso te falar, a gente termina que há uma gigante deficiência na formação. Nós não somos bem formados nem no sentido bélico e nem no viés humanitário. Porque, vamos analisar, 3 meses, 4 meses numa academia de polícia vai te orientar bem para a gama de assuntos, para a diversidade que é ser um policial? Não. Eu mesma, no meu curso de formação, eu só tive treino de 5 tiros. Então, não me forma para o lado bélico. Na academia, ela não diz a você se você tem que ir para atirar ou diz para você que você tem que conversar. A academia ela tenta dar uma noção muito superficial e noções básicas, porque não tem tempo suficiente para formar o policial. Então, a gente termina que a gente vai aprendendo no dia a dia. E aí, dependendo da sua lida diária, dependendo com as experiências que você tem, aí entra também o seu caráter, entra a sua formação familiar, entram vários aspectos que aí fazem você se direcionar para um lado de como você atua como policial. Infelizmente, eu falo muito isso para as pessoas que apontam o dedo para o policial e eu pergunto, você é capaz de se tornar um excelente profissional em apenas 3 ou 4 meses de formação? Não. Em países europeus, eu tive conversando com policiais, eu cheguei a conhecer alguns até países escandinavos, Suécia e Noruega. Lá, eles, para serem policiais, eles têm que ter um curso de formação de 2 anos de nível superior para ser policial. Então, você entende, e essa foi uma outra pergunta que eu fiz para eles sobre a questão da formação, de uma educação formal, na verdade. Pode ser uma educação, um curso de 2 anos, como a senhora se referiu, mas você defende esse tipo de formação para melhorar a relação que o policial estabelece com a população. Essa é uma defesa de vocês também. Eu não só defendo uma boa formação, mas eu defendo uma requalificação constante. Porque ser policial é uma coisa bem complexa quando você imagina que você lida com questões de direitos, aí você vai não só de direitos penais, mas de direitos de humanidade mesmo, de direitos humanos. E aí você não pode, você tem que ter um discernimento, você não tem como você ter uma formação específica, não é uma coisa exata, que você está específico para ser policial, porque você lida com as situações mais diversas, desde você investigar crimes de homicídio, a crime de abuso sexual, a crimes hoje cibernéticos, a crime de roubo, de furto.
Então, hoje também a polícia investiga crime de corrupção, de desvio de dinheiro. E você precisa ter um conhecimento muito vasto. Então, além de defender, de início, uma boa formação, eu defendo uma requalificação constante para os operadores de segurança pública. Como é que a senhora analisa esse caso trágico do PM da Bahia, né? E a forma como esse caso está sendo utilizado muito mais como uma ferramenta política para pessoas que são contra a medida do lockdown? Olha, muito me entristece ver uma situação como esta ser direcionada para o viés político. Porque hoje em dia se torna uma coisa corriqueira que todos os acontecimentos são direcionados para a questão da pandemia, mas não dando importância ao que a pandemia causa nas pessoas, mas dando uma importância política. Se eu até brinco na minha categoria, se quem tem razão são destros ou esquerdos. As pessoas estão sempre muito apaixonadas por isso e não param para pensar naquele ser humano que ali o que aconteceu com ele, aquilo foi uma explosão que aconteceu de um ser humano que veio acumulando, porque nós policiais, desde o primeiro dia em que saímos de uma academia, depois de três meses em treino entre aspas, e que alguém coloca uma arma na sua cintura, você já causa um distúrbio psicológico na pessoa. A pessoa lida todos os dias, trabalha todos os dias com o máximo de nível de estresse. E aí, paralelo a isso, vem uma pandemia. Vem uma pandemia que causou distúrbios psicológicos em todos os segmentos da sociedade, né? Independente de classe social, independente de conhecimento acadêmico, independente de qualquer coisa, a pandemia atingiu a todos. E aí você imagina que policiais, por si só, já é uma categoria acometida de problemas, digamos assim, problemas psicológicos, já está assim, exposto a isso por lidar diariamente com violência. E ainda você tem que lidar com a violência, lidar com a pandemia, lidar com o lockdown, e você ainda ter que mandar trabalhadores para casa, aí você ter que cuidar da sua família, e você ter que estar exposto ao vírus, porque você não pode ficar em casa, você é obrigado, porque policial é obrigado a estar lá exposto. Então, tudo isso juntando, você vê o que aconteceu na Bahia. E aí entristece, ao invés de analisarem. Aí agora eu vou fazer uma análise que as pessoas não fazem muito, porque as pessoas ficam apontando apenas, tanto apontam aquele rapaz que estava lá surtou, como apontam o policial que atirou, seja lá quem for, ou apontam quem deu a ordem de atirar. Quem sou eu para fazer uma análise que eu não estava lá, né? A gente não estava na cena, e a gente começa aquilo que você falou da mídia. A gente começa apenas a analisar o que a mídia falou. Mas aí vamos fazer o seguinte, vamos esquecer a mídia e vamos analisar como estava aquele rapaz, que eu até cheguei a conversar com policiais da Bahia e disseram que a notícia que se tem é que ele já vinha dando sinais, né, de problemas, e como ficou aquele outro policial que teve que atirar nele. Então as pessoas estão apontando que o tempo de negociação não foi o adequado, que foi curto, que o policial atirou num policial. Então, eu fico muito triste, muito solidária à família desse policial, muito solidária aos colegas dele, porque são nossa família também quando a gente trabalha na unidade. E também muito preocupada de como está se sentindo hoje aquele policial que puxou o gatilho, que neutralizou esse colega, levando à morte. Essa é uma questão que a gente pode até voltar, Edilza. A gente já está assim, caminhando mais ou menos para o fim do jornal, mas eu ainda tenho duas questões para fazer para você. Uma é essa questão da política. Eu quero insistir nessa questão, porque a gente viu que os policiais fizeram uma campanha aberta para o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. A polícia ela ainda está muito atrelada a essa questão política também, e isso ficou cada vez mais notório no último pleito presidencial, com essa campanha aberta. Quase 80% dos policiais fizeram realmente uma campanha para o Jair Bolsonaro. Eu diria, desde que eu me entendo de gente, que foi a primeira vez que eu vi a polícia tão inserida numa campanha política. Eu diria que foi a primeira vez.
Talvez porque o então candidato a presidente teve o feeling de pensar de atrair as forças policiais pela situação geral em que se encontra o país, até mesmo pela violência em que se encontra, até mesmo por esse rótulo de truculento que o policial tem. Então, ele teve essa sacada e trouxe os policiais, né? Começou a fazer aquele discurso, como você citou há bem pouco tempo, que é um discurso muito, muito pernóstico, que é você chegar e ficar discursando o tempo todo que bandido bom é bandido morto. Nem sempre, quando ocorre um confronto e que o policial está lá do lado e que o bandido morre, nem sempre isso nunca é bom para o policial. Ele responde por isso, ele chega até a perder a função por isso. Então, não é uma coisa benéfica. E a gente se entristece porque os policiais se seguraram numa possibilidade e agora isso não trouxe nenhum benefício. Até agora, eu não vi nenhum benefício do governo, né, para o policial, pelo fato de ser policial e por ter feito campanha para ele. Então, essa questão da polarização política realmente é algo que também afetou a classe de policiais. Sim, é bem presente a polarização política, inclusive taxam nós de sindicatos de esquerda e o pessoal é de direita. A gente se mantém, o Simpol tem procurado se manter na neutralidade. A nossa busca é por direitos da nossa categoria, por manutenção de direitos, porque hoje a gente briga muito mais por manutenção do que a gente já conquistou do que por novas conquistas, porque estão sendo retirados esses direitos. Então, a polarização prejudica, mas eu vejo na nossa categoria as pessoas bem maduras, têm amadurecido bastante e têm feito reflexões e têm lutado. E a prova disso foi o movimento que a gente fez recente, que teve bastante adesão no Estado. Inclusive, a gente fez um momento, eu acho que vocês viram, um momento que a gente fez de pesar pelas vítimas do Covid, tanto policiais como pessoas da sociedade. A gente fez aquele momento para mostrar que a gente também sente, né? Que a gente tem sentimento e que realmente nós sentimos muito por tudo isso que está acontecendo. Edilza, voltando a essa questão do caso trágico da Bahia, existe algum tipo de suporte psicológico para os policiais? E é algo que vocês defendem também no sindicato, que o policial passe por esse suporte, por esse acompanhamento psicológico, ainda mais nessa época de pandemia? Nós defendemos, eu participo do movimento sindical há 20 anos, e há 20 anos eu defendo essa assistência psicológica, psicossocial que tem que existir. Tem que existir uma política voltada para o policial. Nós temos até, a Secretaria de Segurança Pública tem um centro, o CIASP, mas não atende, não existe uma política voltada para que seja obrigação do policial ir para o atendimento, ter uma assistência. A assistência não existe, na verdade. O sindicato hoje, foi bom você perguntar isso, que eu vou falar aqui de primeira mão, né? Alguns colegas ainda não estão sabendo. O sindicato hoje alugou uma sala, a gente está reformando e a gente está fazendo entrevistas. A gente vai contratar psicólogos para poder dar essa assistência ao nosso filiado, para que ele procure e encontre assim, um momento até de alento, né? Um momento assim que ele se sinta cuidado, que ele se sinta tratado. E a gente defende muito isso e a gente vai manter e vai divulgar bastante, porque nós somos seres humanos, nós somos pessoas, nós não somos máquinas armadas, né? Embora as pessoas nos vejam assim. Uma última questão, Edilza, 2 pontos. Como é que você vê a questão da desmilitarização das polícias e uma possível unificação delas? A desmilitarização é um projeto já bem antigo, mais de 20 anos que isso é debatido no Brasil, né? Mas isso passa por várias questões. A polícia estadual, uma polícia estadual, ela ter esse viés militar, principalmente para a gente que teve um período de ditadura, isso termina deixando esse rótulo e essa cara de opressor, né? Então, a baixa militar, na minha opinião, baixava as Forças Armadas, né? A unificação é outro projeto muito antigo.
Porque veja que nós temos dois projetos que se fala e se debate muito. É a unificação das polícias. Existe uma polícia só, com vários segmentos, com segmentos investigativo e ostensivo, e a carreira única, que são coisas diferentes. Então, sobre a unificação, isso também é um projeto antigo, um sonho para muitos, mas a gente vê uma certa dificuldade disso acontecer. Inclusive, se você observar a prática, ao invés de se estar pensando na unificação e unificar o segmento policial, estão se criando novas polícias, né? Polícia legislativa, polícia penal, que é bem necessária para cuidar dos presos. Não estou dizendo que não seja necessário tudo isso, mas o que ocorre é que, ao invés de, na contramão desse projeto de mais de 20 anos de unificação, vão se criando novas categorias de polícia. E isso é o que a gente vê no dia a dia, então fica cada vez mais distante essa possibilidade. Edilza, antes de encerrar, se você quiser deixar alguma mensagem para o nosso público, falar um pouco mais sobre o trabalho de vocês, fique à vontade. O que eu levo para a sociedade, para o público, né, que eu fico até feliz pelos temas abordados aqui. Dificilmente a gente é entrevistado onde se trata e se busca ver o policial como pessoas, como humano, como cidadão, né? Então, eu levo para a sociedade que nós somos seres humanos, nós somos cidadão e cidadã que se doam, e também somos servidores públicos, que aí eu queria trazer esse viés, que esquecem que polícia é servidor público. Servidores públicos que estão ali para a manutenção da paz e da ordem, né? E que temos família, temos sentimento, temos todos os problemas que cada um de vocês que está em casa também tem, né? E fico bastante feliz com esse tema. Foi a primeira vez que eu fui entrevistada e que teve tanta coisa voltada assim para o policial como pessoa, né? E dizer que fazemos um trabalho de excelência, por quê? Porque diante de toda a estrutura que a Polícia Civil do Rio Grande do Norte tem, ela tem demonstrado muito afinco, muita dedicação. E aí você vê os resultados, logo a gente vai estar divulgando aí, você vê quadrilhas e mais quadrilhas de roubo de banco sendo desbaratadas e crimes sendo solucionados. Então, a polícia, ela é sim necessária e nós não somos esse monstro que as pessoas pintam. Então, Simpol está à disposição sempre. É isso aí. Edilza Faustino, presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pelo conteúdo que foi apresentado. E venha mais vezes. Eu que agradeço. Estaremos sempre à disposição. O Simpol está sempre aí para trazer informações, para conversar e para bater esse papo, que é muito saudável e muito bom. Eu, de coração, estou muito grata. Nós que agradecemos, e com a fala da Edilza, nós terminamos aqui o nosso jornal, o Jornal Potiguar Notícias, segunda edição. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Boa tarde a todos.